Normalmente eu tento ser uma pessoa bastante comedida nos meus vídeos e fazer o possível para não ofender as pessoas. Mas esse aqui é um tema muito sério, as pessoas levam de uma forma muito leviana e eu tenho que dizer algumas verdades aqui. Se você é uma pessoa religiosa, mas não pensa assim, por favor, não interprete isso como uma ofensa direcionada a você. Na verdade, não é uma ofensa sequer, né? É uma argumentação. Mas não interprete como sendo uma mensagem para você, apenas para as pessoas que pensam da forma como eu vou explicitar aqui, tá? Então, feito o disclaimer, vamos lá. Apesar do título de vídeo, né, que sugere que a gente vai discutir aqui se homossexualidade é pecado ou não, eu já vou adiantar que não é isso que eu vou fazer aqui. Eu não vou fazer uma discussão teológica, até porque não cabe a mim, né? Eu já li a Bíblia, eu conheço os trechos que são usados como respaldo para apontar que a homossexualidade seria pecado, mas o que eu vou tentar discutir aqui não é uma discussão teológica, mas puramente uma questão moral, né? Uma questão, na verdade, para além de moral, uma questão ética. Então, muitas pessoas argumentam hoje, em pleno século XXI, que a homossexualidade seria pecado, né? Que uma pessoa, por ser homossexual, não necessariamente por ela ser homossexual, mas por ela praticar atos de afeto, digamos assim, homoafetivo, ela estaria condenada a ir para o inferno, a não ser que ela se arrependesse também, né? Antes de morrer. Então, isso gera uma coisa bastante problemática, sabe? Porque, assim, hoje a gente tem um consenso científico, e quando eu digo consenso eu quero dizer que isso é um fato muito bem estabelecido, que as pessoas, elas nascem homossexuais, né? E isso não, ou heterossexuais, né? Isso não pode ser mudado ao longo da vida dela de nenhuma forma que a gente conheça. Então é impossível uma pessoa sair de homossexual para heterossexual ou vice-versa. Eu imagino que você, religioso heterossexual que está assistindo esse vídeo, não consiga se imaginar tendo relações com alguém do mesmo sexo. Que isso talvez até cause uma certa aversão em você, essa ideia. Para uma pessoa homossexual é bem semelhante. Ela também não conseguiria se imaginar tendo relações com alguém do sexo oposto. Isso não é modificável, né? Tentaram ao longo da história várias formas de reversão sexual, né? De mudar a orientação sexual da pessoa, e até hoje fracassaram em todas as formas. Pelo menos em experimentos sérios, né? Experimentos seguindo a metodologia científica e com um N amostral razoável. Então, qual que é o problema aqui? Existem muitos relatos de supostos ex-gays dentro de igrejas. E como que esses relatos funcionam? Né? Para começar, que eles são testemunhos. Testemunhos não são válidos por si só como provas científicas. Por quê? Porque testemunhos eles podem ser exagerados, eles podem ser mentirosos. As pessoas mentem, né? Isso é um fato com o qual a gente tem que lidar. E os testemunhos eles não são cobertos da mesma forma que o estudo de caso. Então, o estudo de caso, você pega um paciente que está sendo estudado, ou um indivíduo que está sendo estudado, e você acompanha o progresso dele ao longo do experimento. Né? Um testemunho não é assim. Né? A pessoa já chega com um testemunho e você não tem como averiguar se ele é verdadeiro ou não. E muitas vezes, quando você averigua, você descobre que não é exatamente o que a pessoa estava falando. O testemunho, mesmo no direito, é um dos piores tipos de prova que existem. Justamente porque as pessoas mentem e exageram. Então, como que são explicados esses ex-gays, né, essas ex-lésbicas dentro da ciência? Então, boa parte deles, na verdade, era bissexual. Então, a quantidade de bissexuais no mundo ela é maior do que a quantidade de homossexuais estritos. E isso a gente vê em outras espécies também, né? São relativamente pequena a quantidade de indivíduos homossexuais estritos, né? Em outras espécies comparados com o número de bissexuais, né? Então, o que acontece? Essas pessoas elas podem escolher ficar com homens ou com mulheres, elas escolhem ficar com a pessoa do sexo oposto. Elas podem fazer essa escolha, então para elas é fácil assumir, eu sou ex-gay. Ela consegue ficar com alguém do outro sexo. Ou uma outra hipótese, né? A pessoa ela escolheu ser infeliz e casar com alguém com quem ela não sente atração. Isso também é possível, isso também acontece, isso é extremamente perigoso. E aí que eu vou chegar. Eu acho que é irrelevante se a homossexualidade é pecado ou não. Muita coisa está escrita na Bíblia e é inaplicável para os dias de hoje. Né? A Bíblia defendia a escravidão,
defendia cortar a mão de uma mulher que se metesse no direito de dois homens, morte, mulher adúltera, incesto, enfim, a Bíblia defende uma série de coisas que hoje em dia não são aplicáveis, porque ela foi escrita numa sociedade da antiguidade que era diferente, em sociedades diferentes, né, porque boa parte é a Torá, né, que foi escrita em outro período, inclusive, mas não, ela é escrita totalmente ali na antiguidade, em sociedades escravocratas, né, feitas principalmente na base do escravagismo. É impossível você acreditar que aqueles textos não estavam envoltos pela moral da época. Nenhum texto é isento de moral, né? Da variação subjetiva da pessoa que escreveu. Nem um texto científico sequer. Nenhum texto está isento de ser influenciado pela sociedade e pelo contexto no qual ele foi escrito. E a Bíblia não é uma exceção. Mas se você quiser levar ao pé da letra cada aspecto que está nela, então por que você corta o cabelo e a barba, por exemplo? Por que mulheres menstruadas podem entrar na igreja? Por que você não tem escravos, né? Por que você não considera a mulher como sua posse, um objeto de posse? Essas coisas são, por algum motivo, mais reprováveis na nossa sociedade do que considerar a homossexualidade como uma aberração. Igual eu já ouvi esse termo sendo designado. E você chegar para jovens assim e dizer que homossexualidade é pecado, que eles vão para o inferno se eles forem homossexuais, isso causa um sofrimento psicológico enorme para eles. Porque esses jovens eles vão tentar ao máximo não ouvirem os seus instintos amorosos, né, ou carnais, para ficar de acordo com o que a igreja quer que eles sejam. Isso não vai dar certo, porque eles são homossexuais, né? Como eu falei, isso não tem como ser modificado. Então isso causa uma quantidade absurdamente enorme de suicídios entre pessoas religiosas que são homossexuais, porque elas percebem que não vão conseguir mudar e desistem de tudo. Então isso é bem comum, né? Aconteceu inclusive com aquela mulher que era apoiadora do Bolsonaro, se dizia ex-lésbica. A gente foi descobrir agora então que ela nunca deixou de ser lésbica, né? Ela sempre teve essa atração por mulheres, teve uma vida infeliz ali, casando com um homem, e acabou se suicidando, porque é isso que acontece no final. Você está sentenciando essas pessoas a uma vida de infelicidade, procurando ser algo que elas não são e não vão conseguir ser. Se você quiser continuar acreditando que homossexualidade é pecado, eu não tenho como entrar na sua cabeça e fazer uma lobotomia para mudar esse pensamento. Mas saiba que quando você propaga esse pensamento, você está sendo diretamente responsável pela morte de milhões de homossexuais no mundo por ano. Por ano também, eu exagerei aqui, né? A cifra não é tão grande assim. Mas milhões de homossexuais no mundo. Tem uma altíssima taxa de suicídio de homossexuais religiosos. E você está sendo responsável por isso. Então eu te pergunto, o que vale mais? Uma coisa que está escrita num livro, que de 2000 anos, algumas partes mais, ou o bem-estar, a vida, melhor dizendo, a vida das pessoas. Se você pega e decide que o que vale mais é o que está escrito num livro, acima da vida das pessoas, olha, se você tem algum tipo de problema nas suas prioridades, e sinceramente eu não tenho o que fazer daí. Eu penso que mesmo que o conflito fosse entre ciência, quem assiste meu canal sabe que eu sou um defensor bem grande da ciência, mesmo que o conflito fosse entre ciência e a vida das pessoas, eu escolhi a vida das pessoas. Então, por exemplo, se tivesse algum tipo de entendimento científico de que, por exemplo, de que brancos são melhores que negros em algum aspecto, isso para mim não poderia ser levado em consideração em nenhum aspecto da nossa sociedade. A gente não poderia levar esse conhecimento científico para contratar brancos para fazer esse trabalho e desprivilegiar negros. Isso seria errado, mesmo com embasamento científico. Uma coisa, por exemplo, né, mais próxima é a questão da seleção genética em humanos, né? De você conseguir pegar antes do bebê nascer, selecionar para ele não nascer com miopia, não nascer com nenhum tipo de doença ou de inaptidão, né? Criar um bebê com DNA perfeito. Isso seria absurdamente antiético por você criar um tipo de eugenia ali. As pessoas elas seriam contratadas e teriam posições de destaque pelo DNA delas e não pelo, digamos assim,
por chance, né? Por mérito, digamos assim, apesar de que hoje em dia já não existe, né? Mas enfim, isso seria um tipo de segregação científica. Isso também não seria moral. Assim como não é moral uma segregação religiosa, que considera indivíduos inferiores, pecadores, por serem homossexuais. E isso é uma coisa que causa um absurdo sofrimento na nossa sociedade e que tem que ser acabado o quanto antes. E eu penso assim, liberdade religiosa tem limite, tá? A Ku Klux Klan é uma organização religiosa, mas ela é ilícita, porque ela defende a morte de pessoas negras. Da mesma forma, eu acho que a crença de que a homossexualidade é um pecado, isso ultrapassa o limite da liberdade religiosa, porque você está pregando contra a existência de um grupo que não tem como deixar de ser homossexual. Fato. Causando mortes. Então o pastor que ele vai lá e prega que a homossexualidade é pecado, para mim, esse cara é um criminoso. No mesmo crime de ser do Ku Klux Klan e defender que pessoas negras deviam ser queimadas. Mesmo nível. Mesmo nível. Uma pessoa que deveria ser presa. Então eu acho que liberdade religiosa não vai até aí, sabe? Acho que se você defende isso dentro da sua casa e não diz pra ninguém, pelo menos você tá sendo idiota sozinho. Agora, se você sai por aí pregando isso, cara, pra mim você é um criminoso. Pra mim, sabe, isso é desprezível. Desprezível é a palavra. Você sabe que pessoas estão morrendo por causa disso, sabe que tá incentivando suicídios, sabe que tá tornando milhões de pessoas infelizes, que tá contribuindo pra tornar o mundo um lugar pior e continua fazendo isso. Eu sinto desprezo, eu sinto nojo por isso. A gente não pode pensar dessa forma, a gente não pode querer aplicar irracionalmente preceitos religiosos. E eu digo irracionalmente por quê? Eu sei que pecado não é sinônimo de errado. Mas pecado é uma coisa que seria reprovável diante dos olhos de Deus. E por que a homossexualidade é reprovável? Não tem nenhum argumento racional para isso. É antinatural? Não é. Não é antinatural. A gente vê em todas as espécies de animais que se reproduzem, né? Que fazem reprodução sexuada, ou seja, que tem indivíduos de mais de um gênero e que eles se reproduzem entre si, né? Por exemplo, a esponja do mar, ela não tem gênero separado. Ou minhoca, né? Que tem os dois gêneros. As minhocas, elas são intersexuais, hermafroditas, né? Em outras palavras. Todos os indivíduos têm gêneros separados e realizam reprodução sexuada. Tem casos de homossexualidade e bissexualidade. 100% deles. 100%. Então, chimpanzé tem homossexual. Cachorros. Pássaros. Inclusive animais monogâmicos. Olha só, indivíduos do mesmo sexo entre aspas, né? Se casando, vivendo juntos e não se separando mais. Sendo que não teria uma razão evolutiva para isso. Na verdade até tem, mas enfim, a gente não vai entrar nesse aspecto aqui. Mas eles não se reproduzem, eles não geram descendentes. E, no entanto, eles estão lá, se reproduzindo ou vivendo juntos. Então isso não acontece só em seres humanos, então isso não é antinatural. Isso é mentira. Isso é mentira. Outra coisa que dizem, mas é Deus que quer que as pessoas se casem para se reproduzir. Beleza. O que faz quando você é infértil, então? Morre? Faz celibato porque você não vai poder ter filhos? Mas é diferente. Não é. Qual é a diferença, então? Mas pode adotar em casais homoafetivos também podem adotar. E aí? E aí, qual que é a diferença? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Mas casais homoafetivos não deveriam adotar, porque como que a criança vai ficar sem um pai ou sem uma mãe? Olha, existem muitos pais e mães solteiras por aí. Eles criam muito bem seus filhos. Mas e quando essa menina tem 2 pais e ela precisa falar sobre questões da sexualidade dela? Poxa, existem outras mulheres na família, né? Por favor. E a avó? E a tia? Né? Cara, e se fosse um pai solteiro, o que faria? O cara tem que procurar desesperadamente uma esposa pra casar, pra criar filha? Isso é ridículo. Isso é ridículo. E é pseudo-psicologia, né? Porque não tem nenhum fundamento isso de que a criança precisa ter 2 pais de sexos opostos pra crescer normalmente. Isso é ridículo. Olha, esse assunto me deixa com muita raiva, porque eu vejo muita gente defendendo isso em pleno século XXI, isso não me desce, cara. Não me desce. Isso parece papo de Idade Média, sabe? Isso parece papo que a gente estaria tendo há 100, 200 anos atrás, né? Idade Média eu acho que eu exagerei também, porque até
Uns 60, 70 anos atrás, a homossexualidade era crime, né? Punível com castração química. Hoje em dia, infelizmente, não é mais, apesar de ter gente que gostaria que votasse a ser. Então, eu acho que as pessoas elas deveriam pensar de uma forma mais racional, baseado em fatos, em evidências, e não em preceitos irracionais e completamente arbitrários, tirados de um livro que você escolhe o que você acredita ou não. Então, vamos ficando por aqui. Tente ser mais respeitoso com o outro, tente pensar mais na vida do outro e menos na sua felicidade momentânea, acreditando vou falar seriamente, em imbecilidades que causam sofrimento e que não levam a nada de bom. Nada de bom. Se uma religião defende que a homossexualidade é pecado, é uma religião ruim. Se um Deus defende que gays vão pro inferno, então é um Deus maligno. Que eu não acredito que exista, mas que se você quiser acreditar em um Deus do mal, se você quiser acreditar no diabo, então, e venerar ele como se estivesse venerando Deus, venere aí, no seu canto. Mas não enche o saco de ninguém e não causa a morte de ninguém. Desculpa pela agressividade, mas eu precisava disso, então abraço e até mais.